noite, tudo bem? Que bom estarmos aqui novamente. Gratidão por mais uma noite de estudo e amparo. Como é bom estarmos em paz, nesta vibração de amor, ungidos pelos nossos protetores. Esta semana estamos falando sobre quando devemos nos preocupar, se estamos sabendo diferenciar uma situação difícil do nosso equilíbrio emocional. Quando eu devo me preocupar? Alguns sintomas físicos nos dão esse alerta, aonde com certeza o nosso comportamento, a nossa sintonia não está boa. De alguma maneira, nossa saúde mental está nos dando alertas, como por exemplo, alterações no sono, aquela insônia ou aquele sono que não passa, aonde a gente se joga em qualquer lugar e ali mesmo a gente fica. Aquele cansaço, aonde não nos dá força para fazer nada. Dores inexplicáveis, quando de repente você fala: eu tô com uma dor aqui, sentindo uma dor ali, eu não sei, não bati em nada, não fiz nada e tá tudo meio o corpo doendo. Palpitações, aonde você sente aquele coração acelerado, palpitando no peito. Tudo isso é sintomas físicos aonde você deve, com certeza, começar a ficar atento. Às vezes nós temos insônia, sim, mas várias vezes ter insônia e ficar tomando remédio a vida inteira para dormir não é normal. Ficar cansado após uma atividade, após aquela faxina que fazemos em casa, ou uma caminhada, uma trilha, até vai. Mas um cansaço sem nada aparente para ter? Cuidado, vamos ficar preocupados. Essas dores que atingem o nosso corpo nada mais é do que a somatização dos nossos pensamentos de angústia, tristeza, emoções que não estamos trabalhando e elas começam de forma pontual a invadir o nosso campo energético, os nossos chakras. E com isso nós somatizamos dores que apenas estão em nossa mente, devido a sentimentos e emoções que não estamos sabendo conduzir e equilibrar, fazendo então essa somatização, e aí começam os problemas físicos, aonde você toma remédio disso, remédio daquilo, mas não passa, não melhora, porque o problema não é em nenhum órgão específico, o problema está na sua mente, e é a sua mente que tem que ser trabalhada através de cuidados, através de um tratamento, através de um especialista, aonde saberá conduzir você para você então ficar de novo saudável. Essas palpitações já é o sintoma do estresse, da estafa, daquilo que você está suportando, engolindo os sapos e de alguma maneira está obstruindo o seu coração, aonde você começa a sentir-se sufocado. Você entendeu como os sintomas físicos nos servem de alerta? Vamos prestar atenção e continuemos com o nosso programa.
Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura 149. Crer em vão. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Paulo, primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 2. Qual acontece a muitas flores que não atingirão a frutescência na estação adequada, existem inúmeras almas nos serviços da crença que não alcançam em longos períodos de luta terrestre a iluminação de si mesmas, por haverem crido em vão nos trilhos da vida. Paulo de Tarso foi muito explícito quando asseverou aos coríntios que eles seriam salvos se retivessem o Evangelho. A revelação de Jesus é campo extenso onde há lugar para todos os homens, em nos referindo aos serviços diversos. Muitos chegam à obra, todavia não passam além da letra, cooperando nas organizações puramente intelectuais. Uns improvisam sistemas teológicos, outros contribuem na estatística e outros ainda se preocupam com a localização histórica do Senhor. É imperioso reconhecer que toda tarefa digna se reveste de utilidade a seu tempo, de conformidade com os sentimentos do colaborador. Contudo, no que condiz com a vida eterna que o cristianismo nos desdobra ao olhar, é imprescindível retermos em nós o ensinamento do Mestre, com vistas à necessária aplicação. Cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. O discípulo gravará o Evangelho na própria existência, ou então se preparará ao recomeço do aprendizado, porquanto, sem fixar em si mesmo a luz da lição, debalde terá crido. Gente, é muito importante o que acabamos de ver, pois muitos de nós perdemos muito tempo através de falsas crenças, aonde vamos dizer assim: eu acredito que quanto mais eu souber pontuar cada frase, cada passagem, cada versículo, cada capítulo, tudo memorizado, eu serei um bom servo a Deus. Mas do que adianta eu saber item após item, vírgula após vírgula, se eu não pratico na minha existência tudo o que está escrito no Evangelho? Já pensou sobre isso? Muitas das vezes vemos pessoas que sabem de cor, de trás para frente, todos os livros, todas as passagens, porém, no dia a dia, ali no seu meio familiar, que é realmente o palco aonde desempenhamos ou não a passagem da prova de vida, aonde através do nosso comportamento moral, nosso comportamento de amor e nosso comportamento da compreensão com os nossos, faremos com certeza maior aprendizado da nossa existência. Mas, ao sair da casa religiosa e ao entrar no nosso ambiente doméstico, lá vamos nós
contradizendo tudo o que estudamos, pregamos e repartimos lá naquela mesa de estudo. Por quê? Porque não estamos crendo, não estamos vivendo no nosso coração as palavras do Cristo. Estamos somente recitando, falando igual papagaios, sem chegar no coração e não termos a compreensão da magnitude que é o amor ao próximo. Estamos agora refletindo e vamos pensar e colocar a mão na nossa consciência para que possamos crer e aprender, para que a luz da divina sabedoria penetre em nosso coração e que sejamos, enfim, este elo aonde Deus precisa realmente do nosso trabalho. Vamos pensar sobre isso e continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço a parceria de um novo amigo da casa, o Roberto Simões. Lembra o nosso cantor que nos presenteou com sua bela voz no nosso almoço maravilhoso. E agora, no mês de novembro, faremos a nosso primeiro chá com seresta. Olha que legal! Será no dia 20 do feriado da Consciência Negra. Então, no dia 20 de novembro, a partir das 15 horas até às 18 horas, teremos uma tarde de alegria, aonde faremos um lanche coletivo com a sua participação, trazendo um prato de doce ou salgado. E as vovós também irão participar desse lanche. Olha que legal! Não esqueça de trazer a sua xícara. Vamos colaborar com o nosso planeta. Para melhor acomodação, reserve seu lugar na mesa por apenas R$10. Ligue para Simone do Bazar. Vamos anotar o número? 99885-3480. Com você reservando o lugar, trazendo um prato de doce ou salgado e a sua xícara, com certeza você contribuirá para uma tarde inesquecível e assim poderemos fazer mais tardes igual a essa. Contamos com a sua presença. Aqueles que puderem também contribuir com 1 quilo de alimento, a casa agradece. O nosso muito obrigado. Lembrando que fazer o bem, com certeza, é muito melhor para aquele que contribui. Gostaria também de agradecer a contribuição ao nosso bazar, que está chegando com roupas, sapatos, diversos itens de casa que tanto nos ajudam para manter as nossas obrigações em dia. E com certeza vocês ajudam a nossa assistência. Lembramos que às quintas-feiras, a partir das 2 horas, o nosso reiki está funcionando e está atendendo. Ainda estamos buscando mais um mestre de reiki que possa ministrar reiki gratuitamente num dia determinado. Lembrando que a contribuição para fazer o reiki aqui na casa é a sua contribuição solidária de 1 quilo de alimento ou um item para o nosso mingau da vovó.
como maisena, achocolatado, que será muito bem-vindo. E biscoitos também, de água e sal, ou maisena, será também de muito agrado para a nossa querida vovó. Gostaríamos de lembrar que o nosso estudo continua às quartas-feiras, de 3 às 4. Estamos trabalhando o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Com certeza você será muito bem-vindo. Agradeço o carinho e ajuda com a nossa assistência, dedicando a sua contribuição para Paulo de Tarso, pois acredite, o seu esforço muito nos ajuda com as nossas despesas e ainda mais agora no mês de novembro, onde pagaremos o 13º. E chegou o nosso momento festivo, pois agora no mês de novembro, vamos ver quem está aniversariando. A nossa querida ouvinte Helena Bittencourt, 88 anos, Marli Vitorino Cesare, Terezinha de Jesus Borralho, nossa vovó aqui da casa que faz aniversário, Eleonora Batista Pinheiro, Thalita da Costa Pereira Santos, Gilda Souto Cruz, Ercília Gomes da Luz, Flávio Roberto Ramos e Renata Mancini Ramos, Raimunda Osmarina da Silva, nossa vovó, Vani de Queiroz, nossa vovó também, Virgínia Ramos. Parabéns, muitos anos de vida, que Deus ilumine. Regina Célia Goulart, Filomena Blanco de Araújo, Cláudia Bonfim Cieira, Júlia Virgínia de Barros. Parabéns, muitos anos de vida. Você também faz aniversário em novembro e eu não falei seu nome? Que Deus ilumine todo esse mês de novembro. A vocês, aniversariantes, muita paz, muita saúde, muita alegria. Não deixe de comprar o seu bolinho, apagar as velinhas e chamar para aquele abraço todos aqueles que gostam de você e que você traz no coração. Agora que falamos do alimento que faz tão bem a nosso espírito, vamos falar sobre o alimento do corpo, o alimento não perecível, como arroz, feijão, macarrão, a massinha da sopinha, açúcar, pó de café. Estamos incluindo em nossa lista a maisena, que também é muito bom para o mingau da nossa vovó. O achocolatado também elas adoram. O material de limpeza que deixa a nossa casa tão cheirosa, como desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó, sabão em barra, o detergente de pia, papel higiênico, são itens que com certeza vão ajudar a nossa casa. Você gostaria de contribuir, pois não consegue trazer esses itens aqui na assistência Paulo de Tarso? Então anote o nosso número, a nossa conta no Banco do Brasil. Agência 0392, dígito 1. Conta corrente 40052, dígito 1. Gostaria de fazer um Pix? Fique à vontade, é o nosso CNPJ. Anote, por favor, 34022 756 000153. Você também gostaria de passar por aqui e dar um beijinho na nossa vovó? Então anote nosso endereço: Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. Nosso horário de visita é de 3 às 5 da tarde.
Você prefere passar pelo centro da cidade, pois você trabalha ou mora mais perto do centro? Então vamos lá, anote o nosso endereço. Na Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Gostaria de ligar e agendar a sua visita? Ou para você dar o nome para a prece? Então anote o telefone 31 90 38 73. A Simone está lá toda segunda a sexta, de 9 a meio-dia. Você prefere passar um e-mail com o nome da prece? Então anote, por favor. Nome para a prece, @acepaulodetarso.org. O nosso e-mail de bate-papo também está aqui, para que você possa dar a sua opinião e dizer como o programa está chegando à sua casa. Anote, por favor, contato@acepaulodetarso.org. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos.
viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Olá, amigas, amigos, muito boa noite. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 23, Estranha Moral. E hoje nós vamos iniciar o seu item 7º e também o item 8º, que tem por subtítulo Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Há muita dúvida nessa passagem, muitas pessoas perguntam lá no nosso programa, respondendo aos ouvintes sobre essa passagem, né? Então vamos ver aqui o comentário de Kardec depois de ler o texto do Evangelho de Lucas. Disse Jesus ao outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Kardec nos diz o seguinte, que podem significar estas palavras, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas,
não podiam conter censura àquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é, pela lembrança, o espírito ausente que o infunde. Ele é análogo àquele que se vota aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus o ensina dizendo: não te preocupes com o corpo, antes pensa no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Exatamente, aqui há um jogo de palavras no qual Jesus demonstra, vamos dizer, que a verdadeira vida nossa é a vida espiritual. Momentaneamente nós estamos encarnados vivendo uma outra vida, mas que não é a vida verdadeira. É uma vida efêmera que tem começo, meio e fim. A vida espiritual é eterna. Desde que fomos criados, vamos ficar aqui para a eternidade. Então, o que Jesus pede a ele, se ele estava preocupado em cuidar lá do enterro do pai, que deixasse esse enterro do pai para aquelas pessoas que estão ali ainda ligadas à vida material. Aquelas pessoas que não têm percepção de que a verdadeira vida é outra. Porque aquele rapaz já tinha essa percepção. Então, até que Jesus disse: deixa os mortos o cuidado de enterrar seus mortos, quanto a ti, vai pregar o reino de Deus. Se Jesus esperia pregar o reino de Deus, é porque Jesus sabia que ele conhecia isso. Ele sabia da existência do reino de Deus, da vida espiritual. Mas, por um reflexo filial, ele queria ir lá participar do sepultamento do pai. Jesus disse: não, deixa que lá tem outros que estão mortos para a vida eterna. Não importa se estão vivos para a vida terrena. Tanto eles como seu pai estão mortos para a vida eterna. E ainda estão ligados à vida terrena. Ora, quanto a ti, que já tem noção de que é a vida eterna, vai cuidar do teu futuro e do futuro de outras pessoas para quem você pode ensinar. Eu creio que foi isso que Jesus quis passar. Fica um pouco complicado de entender, mas o principal é saber que, nessa passagem, Jesus demonstra claramente que a verdadeira vida é a vida espiritual. A vida que nós estamos vivendo aqui encarnados é uma vida efêmera. Temos que cuidar dela com todo amor, carinho e fazer tudo melhor enquanto estivermos aqui. Mas não podemos nos esquecer que a verdadeira vida é a vida espiritual. Ficamos por hora por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Agora, a leitura do livro Ceifa de Luz, de Emmanuel por Francisco Cândido Xavier. Nossa próxima leitura será a do livro Justiça Divina, também por Emmanuel de Chico Xavier. Hoje leremos a leitura 55, no burilamento íntimo. Bem-aventurados aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Jesus, Mateus capítulo 24, versículo 46. Suspiramos por burilamento pessoal. Entretanto, para atingi-lo, urge não esquecer as disciplinas que lhe antecedem à formação. À vista disso, recordemos que a essência da educação reside nas diretrizes de vida superior que adotamos para nós mesmos. Daí o impositivo de cultivar-se o hábito de ser fiel ao desempenho dos próprios deveres.
de fazer o melhor que pudermos no setor de ação em que a vida nos situe, de auxiliar a outrem sem expectativa de recompensa, de aperfeiçoar as palavras que nos escapem da boca, de desculpar incondicionalmente quaisquer ofensas, de nunca prejudicar a quem quer que seja, de buscar a boa parte das situações e das pessoas, olvidando tudo que tome a feição de calamidade ou de sombra, de procurar o bem com a disposição de realizá-lo, de nunca desesperar, de que os outros, sejam quais forem, são nossos irmãos e filhos de Deus, constituindo conosco a família da humanidade. Para isso, é forçoso lembrar, sobretudo, que a alavanca da sustentação dos hábitos enobrecedores está em nós e somente vale ser manejada por nós. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: José Tomé da Cunha Oliveira, Doroteia de Almeida, Márcio Vinícius de Almeida Oliveira, Márcia Valéria de Almeida Oliveira, Renata Medeiros, Maria da Conceição Soares de Oliveira, Sandra Helena Lopes de Moura, Doralice das Graças de Melo Calvo, Eduarda Missig Guaraná, Murebe de Azevedo, Marta Cristina Paula de Menezes, Diana de Mesquita Siqueira, nosso colaborador Paulo. Gledson Nunes da Silva, Márcia Gomes de Alencar, Tatiane Ferreira Lopes, Zuleika Rodrigues de Melo, Rosa Maria Dias Cardoso da Silva, Isabela Félix, nosso colaborador Ilineu, e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Amélia Ribeiro da Silva, Laércio Ribeiro da Silva, Antônio Ribeiro da Silva, Marcos Vinícius Lima de Oliveira, Paulo Cople, Maria do Amparo Costa Silva, Maria Regina Silva Costa, Márcia Costa Silva, Paulo Rogério Miranda Lopes, Valdir Marcal da Silva, Nelma dos Santos Rezende, Dulce Denise Soares Rezende, Carmen Vatimo dos Santos, Nilson Vatimo dos Santos, José Paulo Brito de Rezende, Vanessa Bastos Martins, Carlos Roberto Rezende, Leonides Rezende, Nair Walter dos Santos, José Barbosa da Silva Filho, José Barbosa da Silva, Yara de Araújo Pessoa, Edson de Queiroz Pessoa e Paulo Rossetti Osório. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração
e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, louvando os pobres de espírito, Jesus não exaltava a ignorância, a insuficiência e a incultura. Não. Encarecia a bênção da simplicidade, que nos permite encontrar os mais preciosos tesouros da vida. Abençoava a humildade, que nos conduz à fonte sublime da paz. Salientava a sobriedade, que nos garante o equilíbrio. Destacava a paciência, que nos dilata a oportunidade de aprender e servir. Minha irmã, meu irmão, se procuras assim o mestre do Evangelho, não admitas que a tua fé se transforme em combustível ao fogo da ambição menos edificante. Vale-te da lição de Jesus, à maneira do lavrador vigilante, que sabe selecionar as melhores sementes a fim de enriquecer a colheita próxima, ou à maneira do viajor que guarda consigo a lâmpada acesa para a vitória sobre as trevas. Muita gente se alinha nos santuários da Boa Nova, procurando em Cristo um escravo suscetível de ser engajado a serviço de seus escuros desejos, buscando na proteção do céu favorável clima à infeliz materialização de seus próprios caprichos, enquanto milhões de aprendizes da divina revelação se aglomeram nos templos do Mestre em torneios verbalísticos, nos quais entronizam a vaidade que lhes é própria, tentando posições de evidência nos conflitos e trocas da palavra, em que apenas efetuam a malversação das riquezas do espírito. Meus companheiros de todas as tardes, se a doutrina do bem eterno é o caminho que te reclama a sublime aquisição da vida superior, simplifica a própria existência. Evitemos complicações e exigências que nada realizam em torno de nós, senão amargura, desencanto e inutilidade. Recebamos o dom das horas como quem sabe que o tempo é o mais valioso empréstimo do Senhor à nossa estrada, e convertendo os minutos em ação construtiva e salutar, faremos a descoberta de nosso próprio mundo íntimo, em cuja maravilhosa extensão a paz e o trabalho são os favores mais altos da vida. Contentemo-nos, pois, em estruturar com bondade e beleza o instante que passa, cedendo-lhe o melhor de nós mesmos, a favor dos que nos servem. Boa noite, tudo bem? Que bom estarmos aqui novamente. Gratidão por mais uma noite de estudo e amparo. Como é bom estarmos em paz, nesta vibração de amor, ungidos pelos nossos protetores. Esta semana estamos falando sobre quando devemos nos preocupar, se estamos sabendo diferenciar
uma situação difícil do nosso equilíbrio emocional. Quando eu devo me preocupar? Alguns sintomas físicos nos dão esse alerta, aonde com certeza o nosso comportamento, a nossa sintonia não está boa. De alguma maneira, nossa saúde mental está nos dando alertas, como por exemplo, alterações no sono, aquela insônia ou aquele sono que não passa, aonde a gente se joga em qualquer lugar e ali mesmo a gente fica. Aquele cansaço, aonde não nos dá força para fazer nada. Dores inexplicáveis, quando de repente você fala: eu tô com uma dor aqui, sentindo uma dor ali, eu não sei, não bati em nada, não fiz nada e tá tudo meio o corpo doendo. Palpitações, aonde você sente aquele coração acelerado, palpitando no peito. Tudo isso é sintomas físicos aonde você deve com certeza começar a ficar atento. Às vezes nós temos insônia, sim, mas várias vezes ter insônia e ficar tomando remédio a vida inteira para dormir não é normal. Ficar cansado após uma atividade, após aquela faxina que fazemos em casa, ou uma caminhada, uma trilha, até vai. Mas um cansaço sem nada aparente para ter? Cuidado, vamos ficar preocupados. Essas dores que atingem o nosso corpo nada mais é do que a somatização dos nossos pensamentos de angústia, tristeza, emoções que não estamos trabalhando e elas começam de forma pontual a invadir o nosso campo energético, os nossos chakras. E com isso nós somatizamos dores que apenas estão em